Senhoras e senhores, chegou o dia das quartas. Agora é que a chinela vai cantar, menino Kelvin. A A, sua gloriosa loucuragem a está. loucuragem está instalada na Copa do Mundo do Catar. Vem muita coisa boa por aí nessas quartas de finais. E a gente está aqui para comentar com vocês, copeirinhos e copeirinhas. Sim, copeirinhos e copeirinhas, estamos juntos e vamos rumo ao título que vai decretar um campeão inédito ou vai alguém adicionar mais uma estrelinha à sua galeria de troféus. Então já vamos começar pelo primeiro jogo, que tem alguém que nunca ganhou esse campeonato. Holanda versus Argentina, menino Kelvin. O que você imagina dessa partida? Então, acho que é uma partida muito equilibrada. As duas equipes tiveram até aqui durante a Copa do Mundo muitos altos e baixos. Ainda não mostraram todo o seu potencial pelos elencos que têm. Então, um jogo que tende a ser muito equilibrado. Talvez a melhor atuação das duas equipes venha nesse jogo. E é um jogo interessante no aspecto tático, até pelo técnico que a Holanda tem, que é o Louis van Gaal. É uma equipe que gosta de jogar mais em velocidade. Então ela não faz tanta questão de ter a bola. Foi assim contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve mais posse de bola e a Holanda criou mais, fez os 3 gols e venceu o jogo. Contra a Argentina, acredito ser da mesma forma, que vá dar a bola para a Argentina e tentar explorar os contragolpes, explorar uma velocidade, uma transição rápida. Não que vá se desfazer da bola quando tiver essa posse. Até porque os zagueiros holandeses têm qualidade para jogar. Van Dijk, aqui são jogadores que têm qualidade na saída de bola, então não é uma equipe que vai se livrar da bola. Mas é uma equipe que vai tentar explorar essa velocidade, essa verticalidade contra a Argentina. Mas acredito que tem uma precaução maior no meio-campo por conta do Lionel Messi. Talvez ali um volante a mais ou tirar um atacante, avançar um pouco mais o Gakpo e colocar um jogador de maior marcação no meio para tentar neutralizar o Messi, que é o coração da seleção argentina, talvez seja uma alternativa para esse jogo, para esse xadrez que deve ser essa partida entre Argentina e Holanda. Olhando esse Argentina e Holanda, eu vou também na mesma linha de que a gente deve ter uma Holanda muito veloz, até porque o time da Argentina não é um time rápido na sua defesa. Mas eu acredito que a Holanda vai segurar um pouquinho a posse de bola, vai ter um pouquinho mais de posse, não pela questão do Van Gaal e ser como ele joga. Talvez eu acho que o Van Gaal, até por receio de manter uma bola na defesa, tendo o Messi do outro lado, é algo bem perigoso. A gente sabe que grande parte dos times tem uma posse de bola meio peronomútil, aquela posse de bola que não é produtiva. Você fica lá trocando passes na defesa. Para mim, a Holanda não vai fazer isso com medo de que, se a gente errar o passe, tem o Messi. E, ou seja, aquele É, medinho. E até, por exemplo, o Lautaro fez um jogo ruim nas partidas das oitavas de final. Mas se encarnar o Lautaro da Inter, não deixa a bola chegar no pé do cidadão. Que aí ele empilha gol. Então, eu vejo uma Holanda muito mais cautelosa, seja travando o Messi, ou seja até trabalhando para cadenciar o jogo nos lados. Por exemplo, você tendo um alas que avança, mas um ala trocando ali muitos passes, aquele passe perto de linha de fundo do campo de ataque. Então, a equipe holandesa querendo manter a bola no ataque a todo custo para evitar e até dificultando a saída de bola argentina, para você não ter o risco da bola chegar no pé de Lionel Messi. então esse jogo ele é muito interessante. Assim, muita gente fala da seleção argentina como 10 guerreiros e o gênio ali que é o Messi. 10 guerreiros jogando para que o Messi decida. Até o Martinez, o goleiro da Argentina, que fez um milagre no último lance contra a Austrália, evitou que a partida fosse para a prorrogação, deu uma declaração muito interessante após a partida. Depois dele fazer um milagre, ele perguntaram para ele quanto é o Messi nesse time. Bom, o Messi é 99,9% desse time. Então, até os próprios jogadores procuram muito o Messi e esperam que ele decida. E ele, nos últimos jogos, tem jogado muito bem. Mas tem faltado essas companhias. O Lautaro
Teve várias bolas ali que o Messi deu o gol para ele e ele não fez. É um jogador que Lançou o foguete para o Elon Musk pegar. é um jogador que está sem confiança na Copa do Mundo. Um jogador de muita qualidade, mas que está sem confiança. Precisa desse primeiro gol para voltar a ter confiança e crescer na competição. Mas acredito que ele seja reserva nesse jogo. O Scaloni mantenha o Julian Álvares. O Lautaro deve entrar só no segundo tempo, dependendo da situação de jogo. A Argentina também vai ter que tomar certos cuidados em questão ao ataque da Holanda. O que a gente viu de mais forte da Holanda ofensivamente até aqui na Copa do Mundo foram os alas, a força desses alas que jogam praticamente como pontas. A gente viu o Dumfries marcando um gol e dando 2 assistências contra os Estados Unidos, o Blind marcando um gol e dando uma assistência. E a Argentina não tem laterais tão confiáveis. O Molina até é um jogador que ataca de forma razoável e defende bem. O Acunha é um jogador que ataca muito bem, mas defende mal. Então, com o Dumfries caindo por ali, pode ser difícil para a Argentina. Aí o que ele poderia fazer? Talvez colocar o Tagliafico para um lateral mais conservador para tentar diminuir esse problema com o Dumfries, ou colocar um volante caindo por aquele lado mais ali para auxiliar o Acunha. Então são certas nuances ali para determinar o que pode ser esse jogo. A Argentina também vai ter que tentar uma forma de neutralizar o Frank de Jong, para essa bola não sair com qualidade do meio da Holanda. Então são muitas questões que a gente poderá ver nessa partida e que poderão com certeza definir o jogo. Se a gente tem o xadrez no primeiro jogo desse lado da chave nas quartas de final, no segundo já é um segura na mão de Deus e vai. Porque a seleção croata terá pela frente o Brasil. Então, até a minha leitura desse jogo é uma seleção croata muito fechada, muito postada na defesa, para tentar decidir isso ou num espaço dado, num eventual até prorrogação, ou até levar para os pênaltis. É um time que vai optar por fazer um jogo muito mais defensivo. Se você achou que é difícil, quem joga Mario Bros lembra lá das tartaruguinhas jogando completamente fechada, é porque você não viu a defesa da Croácia aqui. Se eles já se fecharam para enfrentar o Japão, imagina o Brasil. E você, Minuel, vivendo nessa mesma linha? Então, esse jogo entre Brasil e Croácia, eu vejo de uma forma muito diferente do que foi Brasil e Coreia do Sul. Não pela perspectiva de atuação do Brasil. Acho que o Brasil pode voltar a repetir uma atuação com tamanho e qualidade como teve contra a Coreia do Sul. A diferença a Coreia do Sul foi para cima do Brasil e aí é um suicídio, aí não tem o que fazer. O Brasil, com a qualidade que tem, com o espaço, Eles se sacrificaram pelo vai, entretenimento. vai deitar e rolar. Agora a Croácia vai ser um jogo mais como foi contra a Sérvia, como foi contra a Suíça, de uma equipe fechada, de uma equipe com linhas ali, 2 linhas de 4 e 2 à frente, ou 2 linhas de 5 e um jogador tentando fazer essa primeira pressão. Vai ser uma equipe com linha baixa e tentando se fechar para não dar também essa opção de velocidade para os pontas da seleção brasileira. Então vai ser um jogo onde o Brasil vai tentar achar esse primeiro gol para tentar destravar a partida. A Croácia tem um problema que pode dificultar ainda mais o seu jogo, que é uma equipe que não tem velocidade. É uma equipe que tem controle no meio. Talvez a solução seja, quando tiver a bola, tentar controlar um pouco mais, tentar segurar um pouco mais essa bola e tentar ir avançando com o toque de bola, que é a principal característica ali, a principal qualidade desse time. Não é um time veloz. Então, isso facilita o jogo de alguma forma para o Brasil. E vai ser um jogo sem espaço. Então, o Brasil tem que tentar produzir, tentar pressionar para tentar fazer esse primeiro gol rápido, para deixar o jogo um pouco mais fácil, para desestabilizar um pouco o jogo da seleção croata e fazer também eles, de alguma forma, saírem para abrir esse espaço e construir a vitória. Sim, até nessa linha, então, a gente pode até pensar que a Croácia vai vir naquela estratégia que é um goleiro, 10 defensores, aí, para ajudar na marcação, traz Exército, Força Aérea, Aeronáutica, Polícia Federal, os caras vão fechar totalmente. Então, é muito necessário você ir lá e marcar o primeiro gol para forçar eles a sair da defesa, porque eles estão atrás do placar. Talvez conseguir o efeito com a Croácia
Da mesma forma que o Brasil não conseguiu com a Suíça, mas Portugal conseguiu. E talvez isso explique o porquê que o Brasil sofreu tanto e Portugal acabou tendo uma goleada. Falando então do lado de Portugal, da chave ali, a gente tem primeiro o que tem potencial de ser o jogo mais bonito dessas quartas de final, que é esse França e Inglaterra. Como você vê, menino Kelvin? Então, esse jogo entre França e Inglaterra, para mim, é o confronto mais equilibrado, talvez, dessa fase de quartas de finais, assim, junto com a Argentina e a Holanda, mas o jogo mais aguardado, mais esperado, porque são duas equipes que têm elencos com muita qualidade, com muitas opções, tá? No banco de reservas, o time titular. São equipes muito competitivas, que sabem jogar de forma reativa, mas que sabem jogar também propondo o jogo. Então vai ser um jogo interessante ali para a gente saber quem vai ter a bola, quem vai tomar a iniciativa. Vai ser um jogo de trocação, acredito que seja, um jogo de muita velocidade, de muita intensidade, um jogo estilo Premier League mesmo, estilo partidas ali de competições europeias, onde você vê essa trocação franca. Mais um jogo muito competitivo, principalmente ali no meio-campo, jogadores que marcam muito, que têm muita intensidade. Então, para mim, tem tudo para ser o grande jogo dessa Copa do Mundo até aqui. Falando nisso, até a gente pode usar um exemplo um pouquinho do mundo da galera que faz as apostas. A gente pode colocar, nunca o prêmio para um resultado fora do comum esteve tão próximo de um patamar até menor. Quantas pessoas vão chegar para você e dizer Inglaterra e França vai ser 1-0, vai ser 2-1, natural, vai ser um 2-0 com tranquilidade. A maioria da galera que está acompanhando o jogo e está na expectativa, ou trabalha na possibilidade de ser um 0-0 de trocação franca, mas sem ninguém acertar o gol e vai até uma prorrogação, até um pênalti, ou vai ter alguém que vai desgarrar demais do jogo. Vai ser um 3-0 dominante, vai ser um 4-0 em falhas. Então é um jogo que é tão tenso, mas tão tenso, que a gente quase que considera a possibilidade mais de ter um 4-3, um 4-0, um 3-0, ou até um 0-0, sem ninguém conseguir finalizar, do que alguém ter uma vitória na prova. De tão tenso que é a própria partida, né? É uma partida muito equilibrada, duas equipes que poderiam avançar mais. Eu acho que é no confronto até para a semifinal, quem sabe até para uma final de Copa do Mundo, pelo nível que as duas equipes apresentaram durante o Mundial, apresentaram no ciclo, mas foram colocadas para se enfrentar nas quartas de finais e vai ser ali um Ainda bem, né? jogo. Ainda bem. Mas vai ser ali um jogo muito interessante que tem tudo para nos divertir. Eu Essa é a prefiro, eu palavra. prefiro a Croácia do que a França, né? Pelo amor de Com Deus. certeza. É muito melhor. Fechando agora o nosso expediente de quartas de final, temos a zebra. Portugal versus Marrocos. Marrocos virou o caçador de gigantes. Já derrubou a Alemanha, agora derrubou a Espanha, Derrubou a Bélgica, na verdade, não a derrubou a Alemanha. Bélgica, derrubou, Derrubou a Bélgica quem e derrubou, agora. quem derrubou a Espanha, quem derrubou a Alemanha, na verdade, foi a Espanha. É brincar que eles estão que nem aqueles guerreiros antigos. Tem as derrubadas dos adversários e eles estão derrubando o que os Sim, adversários estão. estão agregando ali, né? Então a sala de troféus dos marroquinos já tá. Troféu, derrubamos a Bélgica. Troféu, derrubamos a Espanha. Será que Portugal será a próxima vítima dos marroquinos, menino Kelvin? Olha, eu acho que nesse jogo é um jogo perigoso para Portugal. É uma chance boa aí para, quem sabe, a primeira semifinalista de Copa do Mundo ali do continente africano. É uma equipe que se defende muito bem, é a melhor defesa dessa Copa do Mundo, sofreu apenas um gol, 4 jogos, mais uma prorrogação, e o gol foi contra ainda. Então, os adversários, vamos dizer assim, não marcaram um gol Para contra o marcar gol Marrocos. neles, eles têm que autorizar. Não, eu vou fazer. Quem deixa Então, fazer sou eu mesmo. A Marrocos na defesa manda prender, manda soltar os caras. então é uma equipe que tem jogadores com qualidade ali ofensiva ali para contra-golpear e para levar perigo ao time português, para machucar a seleção portuguesa nesse confronto. É uma equipe perigosa,
Mas, de modo geral, Portugal é favorito. Portugal tem um elenco ali fantástico, brigando ali com o Brasil, com França, com Inglaterra, para ver quem é o melhor elenco desse Mundial. É uma equipe, principalmente, que achou um time, eu acho, no jogo contra a Suíça. Achou ali um 11 ideal que junto formou bem e pode ser o time para brigar contra o Marrocos, quem sabe numa semifinal brigar por uma vaga na grande final. E principalmente tem alguns nomes importantes numa fase muito boa na Copa do Mundo. E isso é muito importante em competição nesse estilo que é 30 dias. O que o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva estão jogando é palhaçadinha. É alto nível. É Você tá brincadeirinha. falando de elite. É isso mesmo. Não E tem erro. o João Félix, que ainda estava um pouco acanhado, também jogou demais contra a Suíça. A gente teve um Gonçalo Ramos A menina do en- interior ainda tava entrando, caiada. entrando e fazendo um hat-trick. Você tem o Rafael Leão, que jogou poucos minutos na Copa, mas quando entrou foi muito bem, fez 2 gols já. Então, ali, jogadores importantes no momento muito bom. Isso pode ser importante. Tem uma questão que pode pesar, que é a questão do Cristiano Ronaldo. Ficou no banco contra a Suíça, entrou no segundo tempo, a equipe goleou, estava todo mundo comemorando lá com a torcida e o Cristiano Ronaldo saiu como se a equipe tivesse perdido ou tivesse tido uma atuação ruim. Então é algo que pode gerar um clima tenso nessa seleção, até porque nas entrevistas coletivas ali na zona mista pós-jogo, a maioria das perguntas não eram, nossa, que atuação de Portugal, foi a melhor atuação da equipe até aqui, essa é uma atuação que pode dar moral na busca por esse título inédito. Não, as perguntas eram, como vocês viram o Cristiano Ronaldo no banco, isso é ruim para o grupo? Então, o foco, apesar de 6-1 para Portugal, ainda é o Cristiano Ronaldo, isso talvez atrapalhe de alguma forma. Então, eu vou na mesma linha de que se Marrocos teve uma vida relativamente tranquila, porque Espanha para finalizar tem quase que obrigar os caras a finalizar, né? Porque, pelo amor de Deus, finalizou muito pouco para um time que quer vencer. Portugal vai ser diferente. É um time que gosta muito de finalizar, é um time muito mais incisivo, é um time que a bola rondou ali a entrada da área, já é bicuda, já é bicuda pro meio. Lê-se os gols que o Rafael Leão anda fazendo, né? Então, olhando a questão do Cristiano Ronaldo, eu vou mais para uma outra linha, no sentido de que ele é um líder do grupo. Ele não é tanto aquele jogador que vai fazer bico por não estar sendo aproveitado. Não vejo um elenco tão rachado nível incrível geração belga. Um negócio muito mais o líder que no momento não está bem e como ser competitivo, como criatura competitiva que ele quer sempre ser o titular. Ele está insatisfeito, evidentemente, que queria ser o titular, mas também é um cara que sabe respeitar o momento de quem está sendo aproveitado. Tanto que, se o Gonçalo Ramos tivesse feito um jogo ruim, substituindo o Cristiano, a pressão teria sido muito maior. Mas como ele chega lá e marca 3 gols, do tipo, talvez até o próprio Cristiano fala, eu quero ser o titular, eu quero jogar todos os jogos 90 minutos. Mas, pô, esse jogo era pro cara mesmo. Você vê, 3 gols que ele fez. Então, talvez até o próprio Cristiano entenda que a entrada do Gonçalo Ramos foi devido ao momento. E mesmo que você tendo esse time, esse 11 definido, e tendo o Cristiano Ronaldo como a arma secreta, caso o jogo fique muito complicado, é melhor dos mundos, praticamente. Eu vou numa linha diferente, eu acredito que talvez ele não entre em atrito com o elenco, com o grupo, até porque ele sabe que tem potencial e talvez nunca esteve tão perto de uma conquista como a Copa do Mundo como esse elenco está. E até tendo um adversário de certa forma acessível nas quartas de finais. Mas eu tenho certeza que na mente dele, tá? Eu tinha que ter sido titular. Se ele fez 3, Porque minha cabeça eu eu sou teria, melhor. eu teria feito 5, 6, porque eu sou o melhor. Em minha Na cabeça minha cabeça eu eu sou sou o melhor. melhor. Tem que ter Então, ambição. então eu acho que ele não tá pensando nisso. O Gonçalo Ramos fez 3 e foi muito bem. Não tá, na cabeça dele, eu teria feito melhor que esse cara e é isso. E pronto. Isso. Mas vamos lá agora, menino Kelvin, trocação rápida, porque não tem margem agora para Moreta. Quem
faz a semifinal da Copa do Mundo? Quem vai passar dessas quartas? Então, Monta nossas semis. até pro O gabarito. até pro entretenimento ser mais legal, ser mais interessante, para mim o que seria o maior jogo da história do futebol e dos esportes, uma semifinal entre Brasil e Argentina, que é um jogo, assim, é mais do que um jogo, é toda uma história, uma rivalidade. Então, o Brasil é amplo favorito contra a Croácia. A Argentina tem um levíssimo favoritismo Exato. contra a Holanda. Acho que é um jogo muito igual. Muita gente coloca como zebra esse Holanda passado. Não vejo dessa forma. Vejo um jogo ali no detalhe, tanto para um lado quanto para outro. Um pouquinho mais para a Argentina, porque tem o Messi, teve um ciclo ali um pouco mais constante. Mas, no geral, um jogo muito equilibrado. França e Inglaterra é uma partida, assim, que tem tudo para ser memorável, mas ainda vou com a França. Acho que é uma equipe mais talhada para esse momento decisivo. A Inglaterra ainda é um time um pouco mais jovem, uma equipe que muitas vezes pipoca em momentos de maior decisão. Não acredito que seja o caso nesse momento, mas vejo a França ali um pouco mais forte. E 66 não tem uma Copa, né? E do outro confronto, acho que Portugal vai ter muita dificuldade contra Marrocos, mas acredito que passe. E aí, outro jogo memorável, França e Portugal, uma semifinal também, ele tem tudo para ser incrível. Eu vou na mesma linha, mas talvez o destaque meu mude um pouquinho. Holanda e Argentina também acho a Argentina favorita, pelos mesmos motivos. Brasil e Croácia, o Brasil é muito favorito. Anti-zica ativada aqui para não estarmos zicando em nenhum momento. França e Inglaterra também, para mim, França tem mais recursos técnicos, tem mais calma e é um time que está acostumado a grandes decisões, o que a Inglaterra sofre em decisões. Então, vou na mesma linha até quando a gente vê a seleção italiana, que não era tão boa quanto a inglesa, ganhou uma Eurocopa, porque talvez faltou calma para o time inglês aproveitar as chances que teve, né? Então... ali eu acho que também foi muito do momento. A Itália reuniu um estilo de jogo muito forte, muito bem definido, com jogadores em um bom momento naqueles 30 dias. É algo que eu vejo acontecendo com Portugal nessa Copa. Não que Portugal vá ganhar, mas que possa ir mais longe do que a gente esperava por conta dessa questão de momento, aqueles 30 dias. Também vou de Portugal avançando, mas se tem que colocar uma surpresa, alguém que vai fugir o palpite, para mim é Marrocos. A Inglaterra. Pode parecer feeling dizer isso, que para mim Holanda e Inglaterra não passam, mas se tem alguém que fala assim, quem vai quebrar a banca, quem vai surpreender, eu vejo como sendo Marrocos, porque o que está se construindo em torno desse time, de ser o time que derruba os gigantes, o time que consegue encontrar brechas em equipes que eram tidas como, até como o Luiz Henrique disse, não tem nenhum time que joga tão bem quanto a Espanha, e eles encontraram uma brecha, então eu coloco que também vou na mesma linha de semifinal, mas se tem alguém que vai quebrar a banca, para mim é Marrocos. E Marrocos tem um ponto que pode contribuir também, a questão da torcida. É uma Copa no Oriente Médio, primeira Copa no Oriente Médio, e o Marrocos é no Oriente Médio, apesar de ser um país africano, é o Oriente Médio, ali no norte da África, e até pela proximidade com o Catar, tem muito marroquino assistindo a Copa do Mundo. A gente percebeu no jogo contra a Espanha que a torcida de Marrocos nesse jogo era gigantesca, vai ser assim contra Portugal, e os países árabes ali também estão nessa Copa muito unidos, estão torcendo uns pelos outros, então a torcida também pode ser um fator que contribua para Marrocos. Você junta o país, os vizinhos, os imigrantes, que é grande parte da população do Catar, todo mundo unido para torcer pelo Marrocos. É a maior Genkidama multicontinente da história. Uniu Ásia e África em torno de um só time. Cristiano Ronaldo, você vai ter trabalho. É isso aí. Pessoal, finalzinho de expediente, vamos torcer para essa vez a gente cravar nos palpites, né, menino? Com certeza, né? Esperamos aí ter bons palpites, mas principalmente ter aqueles jogos memoráveis para poder comentar aí cada vez mais com vocês e trazer um conteúdo de qualidade aí no Toledo News na Copa. Estamos a 3 passos do Hexa. A 3 passos do paraíso. E sabemos que vamos voltar do Catar com o título, pô. Até mais, galera. Até breve, copeirinhos e copeirinhas.